O Internacional perde para o Atlético Paranaense dentro do Beira-Rio. O Mano Menezes ouve vaias e muitos protestos da torcida na arquibancada. E agora o futuro do Colorado se vê fora do Beira-Rio. Em duas partidas em Minas Gerais, uma pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. Para o Mano, até é bom jogar fora dos seus domínios. Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre o futuro do Colorado? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Bem não pode estar, né? Bem não pode estar, mas a gente vai conversar algumas coisas sobre o Inter e sobre o futuro do Colorado, que principalmente precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Já perdeu mais 3 posições da tabela, hoje é o 11º e ainda pode ser até o 13º, dependendo dos resultados ainda de Vasco e de Corinthians. Pode perder 2 posições da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre o clima no Beira-Rio, vamos falar sobre como foi não só o vestiário, mas o principalmente o pós-jogo, depois dessa derrota acachapante para o time do Paulo Turra. Eu quero te pedir para tu ficar comigo até o final do vídeo, tem muito bastidor interessante, estava lá no Beira-Rio, né, obviamente, estava na zona mista, estava também na zona, ali na área de entrevistas com o Mano Menezes, tem muita coisa que a gente pode pegar e conversar nesse conteúdo aqui. Deixa o teu like, que ajuda demais o meu trabalho, te inscreve no canal também, ativa a notificação e vamos lá, porque tem muita coisa sempre para a gente trabalhar sobre o Internacional. Eu acho que a gente precisa falar um pouco do contexto, né? Porque o dia de ontem ele começou já ruim para o Internacional, a partir do momento em que o jornal O Globo destacou que o Maurício, né, o meia do Internacional, teria tido seu nome ligado à Operação Penalidade Máxima, né, que fala sobre a questão das apostas esportivas e essa máfia que está meio que aparecendo no Campeonato Brasileiro, né, de manipulação de resultados, de cartões e de jogadas de determinados jogos aí do Brasileirão. E aí, obviamente, o Inter vai e tira ele do jogo, muito mais em termos de preservação, principalmente não só da imagem do jogador, mas da cabeça e do clima que estaria, né, obviamente, para o Maurício estar envolto com um jogo. O Maurício, que deixa bem claro, né, não tem nenhuma prova e nenhuma ligação com essa manipulação de cartões e de apostas esportivas. Vale deixar bem claro, ele foi contatado, né? Até isso é importante destacar, o staff do jogador falou sobre isso, né? Ele foi contatado, mas prontamente ele disse que não ia entrar em nenhum esquema, em nenhum jogo, né? Não ia fazer nenhuma falcatrua. Então, o Inter deixa ele de fora muito mais por preservação e muito mais pela questão mental, né? Só para vocês terem uma ideia, que de repente nem todo mundo acompanhou, vai saber, né? Tem jogador, inclusive, sendo ameaçado de morte por conta dessas questões aí ligadas às apostas esportivas. Daí o Mano depois ele explica, né, que todo o treinamento feito na segunda-feira, na terça-feira, melhor dizendo, né, ele foi por água abaixo, porque a ideia era jogar com o Maurício pelo lado direito e depois eu descobri que o Pedro Henrique seria mesmo o centroavante de referência, não seria o Luiz Adriano, que até fez um jogo razoável em si mesmo, né? Melhorou um pouco em si mesmo, botou 2 bolas na trave, tentou aparecer um pouco mais, ainda que, claro, falta bastante, né, para o atacante, o referência do Internacional. Até isso é importante destacar, né? Dentro do vestiário, com a própria comissão técnica, o Luiz Adriano tem muita moral. Todo mundo sabe que ele pode dar mais do que ele vem dando. E um dos motivos que ele ganha as suas oportunidades. A grande questão também é a seguinte, né? O Mano vai aí para um jogo que tem até nos primeiros 30 minutos de novo, né? Alguns lampejos de criação e de certo domínio do jogo. O Inter poderia ter mesmo feito 2-0 no primeiro tempo, com 2 bolas na trave do Luiz Adriano, como eu acabei de falar, mas depois ele sucumbe. O Mano não fala de preparação física, o Mano não aponta a preparação física como um dos problemas, mas eu acho que não dá mais para mesmo tapar o sol com a peneira, né? Começou errado a temporada, continuo tendo essa avaliação, continua errada a temporada,
E aí, obviamente, os jogadores estão cansando, os jogadores estão fracos num segundo tempo, né? Correm menos, são envolvidos pelo adversário. Daí o Paulo Turra foi lá e colocou um jogador pelo lado direito, no caso em cima do Bustos, né? Pelo lado esquerdo do ataque dele, e aí basicamente degringolou o jogo. A partir disso, o Inter toma os 2-0 e aí o Inter começa praticamente a desmoronar na partida, não tem mais força para fazer nada. Tenta o Luca, tem o Estevão em determinado momento também, né, que está praticamente fora, né, dos planos, e quando vê ele tem que ressurgir porque o Inter não tem a possibilidade nenhuma, né? Até o Gabriel Barros também faz a sua estreia. Tem alguns detalhes, né, que a gente tem que destacar. O Felipe Becker, depois vai lá dar uma entrevista, diz que o ambiente é horrível, diz que o Mano tá muito brabo, que o presidente tá brabo, que ele tá brabo, que os jogadores têm que dar mais, e muito mais evidencia, né, um vestiário em que meio que se parece que não tem comando, que não tem organização política, principalmente, né? Porque eram respostas vazias, eram respostas em que basicamente o Inter um dia vai melhorar, pode ter certeza que as coisas vão encaminhar, a gente vai melhorar para cá, a gente vai... Então, faltou aquele objetivo assim de esse aqui é o nosso erro, né? As nossas avaliações são internas e tal. Então, meio que não precisa nem falar, né? Se é para falar isso, porque todo mundo sabe que isso aí é um jargão não só para jornalista, mas principalmente de futebol. O Mano deu uma declaração também dizendo que acredita que pode sim dar mais e tirar mais desse time, né? Numa pergunta que eu fiz para ele, inclusive na coletiva. Ele acha, inclusive, que sair um pouco do Beira-Rio é melhor. Por quê? Porque a pressão dos jogadores junto à sua torcida vai aumentar à medida que os jogos não forem satisfatórios por parte da arquibancada. Só que daí a gente tem que lembrar que nos últimos 5 jogos a gente ganhou apenas, né? A gente ganhou apenas um jogo. E isso fica bem complicado nesse sentido, né? Principalmente a partir do momento que no Campeonato Brasileiro a gente já tinha um vislumbre, né, de posicionamento lá em cima, de ponta de tabela, como o próprio Mano falou na hora do Flamengo, né, quando venceu o Flamengo. E aí agora a gente começa a ver cada vez mais o time lá embaixo. E, por exemplo, se o Botafogo ganha do Corinthians, e aí são 15 pontos o líder, são 8 pontos de diferença do líder pro Internacional, que eu vou voltar a dizer, pode ser o 10º, hoje ainda pode cair para a 13ª colocação, né, terminando essa rodada do Campeonato Brasileiro. Então começa a ficar periclitante a situação no Campeonato Nacional. O Inter viaja agora para enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, no Mineirão o jogo, volta para Porto Alegre e depois vai de novo a Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro pela Copa do Brasil. Ele não fica lá na semana, pelo menos era a previsão inicial, né? Ou, digamos, a logística primeira ou primordial feita pelo Internacional. A possibilidade do Mano cair, assim, todos garantem que não. Todos garantem que não. E aqui eu vou voltar com uma informação que eu dei lá atrás. Existe não digo pacto, né? Porque eu acho que essa palavra nunca é boa. Mas existe um combinado entre o presidente Alessandro Barcelos e o Mano Menezes quanto às questões dos reforços. Principalmente porque o Mano Menezes tem ligação direta com a vinda do Cuéllar. O Mano Menezes ele conhece o Cuéllar, é amigo pessoal do Cuéllar e fala com o Cuéllar para que o Cuéllar seja jogador do Inter. Então, o Mano Menezes também está ligado na vinda do colombiano desde o Al Hilal. Então, mais o Ener Valencia, mais a questão do próprio Arangues, que está em fase, né, de finalização de questão física para poder estar à disposição do Mano Menezes. Então, enquanto estes reforços não estiverem aqui, o Mano Menezes não vai ser demitido, mesmo com os resultados, mesmo com uma queda numa eventual Copa do Brasil ou numa eventual Copa Libertadores, principalmente pelo fato de que é um ano eleitoral. O presidente Alessandro Barcelos não ia escolher mais um treinador, né?
Seria o quinto ou sexto treinador. Se a gente pegar, vamos lá, o Ramírez, o Medina, o Diego Aguirre, mas se a gente botar o Mano, né, e botar o Abel, seria o sexto treinador dele, né, basicamente. Então, se ele tiver que escolher mais um ainda, eu acho que não é nem, primeiro, salutar, segundo, teria multa rescisória, teria um monte de outras questões, e o ano, basicamente, da gestão, ela acaba em 5 meses, né? Se a gente for olhar aqui, maio, os campeonatos basicamente em outubro ali estão definidos, né? E o Inter ali vai saber se vai continuar ou não, porque depois de outubro, meu amigo, aí você vai ter certeza, tá, da podridão que existe dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, porque daí é óbvio, tudo vai ser política, tudo vai ser a eleição. Se já está hoje, né, um bando de abutre em volta do futebol do Inter, imagina quando chegar outubro, que vai chegar perto do primeiro turno do campeonato da eleição do Internacional. Tu imagina quando for pro pátio, então. É um ano perigoso? É um ano perigoso. E nós, torcedores, temos não só de cobrar, mas ficar muito de olho com o que está acontecendo aqui, ó, no redor do vestiário do Internacional, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer mais uma vez, cara. Ó, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Vamos junto, porque ao finalzinho da tarde vou trazer mais informações sobre o clima do Beira-Rio e tudo mais que está acontecendo lá no nosso estádio, beleza? Valeu, forte abraço, tchau!